Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, ó Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos espirituais e carnais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra, 23 de julho de 2020, 16ª semana do Tempo Comum, quinta-feira, primeira leitura. Leitura do livro do profeta Jeremias. A palavra do Senhor foi-me dirigida, dizendo: Vai e grita aos ouvidos de Jerusalém. Isto diz o Senhor: Lembro-me de ti, da afeição da jovem, do amor da noiva, de quando me seguias no deserto, numa terra inculta. Israel, consagrado ao Senhor, era como as primícias de sua colheita. Todos os que dele comiam pecavam, males caíam sobre eles. Diz o Senhor: Eu vos introduzi numa terra de pomares, para que gozasseis de seus melhores produtos. Mas, apenas chegados, contaminasseis o país e tornastes abominável minha herança. Os sacerdotes nem perguntaram: onde está o Senhor? Os versados na lei não me reconheceram, e os chefes do povo voltaram-me as costas. Os profetas profetizaram em nome de Baal e correram atrás de coisas que para nada servem. Ó céus, espantai-vos diante disso, enchei-vos de grande horror, diz o Senhor. 2 pecados cometeu o meu povo. Abandonou-me a mim, fonte de água viva, e preferiu cavar cisternas defeituosas, que não podem reter água. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Em vós está a fonte da vida, ó Senhor. Em vós está a fonte da vida, ó Senhor. Vosso amor chega aos céus, ó Senhor. Chega às nuvens a vossa verdade. Como as altas montanhas eternas é a vossa justiça, Senhor. Em vós está a fonte da vida, ó Senhor. Em vós está a fonte da vida, ó Senhor. Quão preciosa é, Senhor, vossa graça. Eis que os filhos dos homens se abrigam sob a sombra das asas de Deus. Na abundância de vossa morada, eles vêm saciar-se de bens. Vós lhes dais de beber água viva, na torrente das vossas delícias. Em vós está a fonte da vida, ó Senhor. Em vós está a fonte da vida, ó Senhor. Pois em vós está a fonte da vida, e em vossa luz contemplamos a luz. Conservai aos vossos fiéis vossa graça, e aos retos a vossa justiça.
Em vós está a fonte da vida, ó Senhor. Em vós está a fonte da vida, ó Senhor. Evangelho, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Por que falas ao povo em parábolas? Ele respondeu: Porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Com efeito, a quem tem será dado ainda mais, e terá em abundância, mas a quem não tem será tirado até o que tem. Por isso eu lhes falo em parábolas, porque quando olham, não veem, quando ouvem, não escutam, nem entendem. Deste modo, cumpre-se neles a profecia de Isaías. Com os ouvidos ouvireis, e não entendereis. Olhando, olhareis, e nada vereis. Pois o coração desse povo se endureceu. Eles ouviram com o ouvido indisposto, e fecharam os seus olhos, para não verem com os olhos, nem escutarem com os ouvidos, nem entenderem com o coração, nem se converterem, para que eu os cure. Bem-aventurados, porém, são os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque escutam. Em verdade eu vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que estáis vendo, e não viram. Desejaram escutar o que estáis escutando, e não escutaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Vamos iniciar a meditação de hoje na primeira leitura. Jeremias, capítulo 2, versículo 13. 2 pecados cometeu meu povo. Primeiro, abandonou-me a mim, fonte de água viva. Primeiro. Segundo, preferiu cavar cisternas defeituosas que não podem reter água. Ou seja, o primeiro pecado do povo foi abandonar o Senhor, abandonar Deus. Esse foi o primeiro pecado do povo. O segundo pecado foi cavar cisternas. O que você entendeu nessa leitura, essa primeira leitura? O que eu entendi aí, cavar cisterna, foi cavar como é que se diz? Cultuar uma outra fé, uma outra religião, né? Religião dos falsos deuses, né? Não sei se eu estou falando certo. Tá falando certo. Isso? É isso também. Naquele contexto, naquela época, era isso mesmo. Idolatria. Era muito presente naquele tempo. Então, mas não é só isso não. Como isso se aplica a nós hoje em dia, né? Hoje que nós temos uma compreensão melhor, né, do Deus único, o Deus vivo, nosso Senhor Jesus Cristo. Só Ele adoramos. Só Ele cultuamos, só a Deus. Mas, como isso se aplica a nós então hoje? Primeiro pecado que a gente pode cometer, primeiro grande pecado, é se afastar de Deus. A gente não pode se afastar de Deus porque nós somos fracos, nós somos miseráveis, nós somos pecadores. Se a gente se afasta de Deus, a gente perde a nossa força. A gente perde nossa fé, né? A nossa fé. A gente perde a graça de Deus. Entende? Que nos sustenta. Se a gente deixa de ir à missa, se a gente deixa de orar, se a gente deixa de meditar a palavra, se a gente
deixa de ser importante as coisas de Deus pra gente. Nada nesse mundo é mais importante que as coisas de Deus. Nada desse mundo deveria ser mais importante que as coisas de Deus. Nada, nem ninguém. Entende? Quando a gente coloca as coisas do mundo acima das coisas de Deus, a gente começa a se afastar de Deus. E com isso, para cavar cisterna é um pulo, é um passo. O que seria cavar cisterna? Cavar cisterna seria os pecados mortais. Cavar cisterna seria colocar a sua esperança em qualquer outra coisa que não seja Jesus Cristo. Em qualquer outra coisa que não seja Deus. Nas coisas do mundo, no dinheiro, nos prazeres mundanos, no status, na fama, na riqueza, sabe? Nas coisas do mundo que não trazem felicidade, não nos dão a verdadeira felicidade. Entende? Trazem pequenas alegrias, pequenas felicidades que são ilusões, são passageiras, mas não são reais, são apenas ilusões. Aquilo que destrói a nossa alma, nos destrói. Rápido. Isso é a cisterna. A cisterna é qualquer coisa que não tenha relação com Deus, que a gente prioriza em vez de priorizar a Deus. Entende? Essas são cisternas. Cisternas defeituosas. Entende? Cisternas defeituosas. Que não nos dão a água viva. Que não são a fonte da água viva. Só Deus. Nos sustenta. Só Deus é a água viva que nos sustenta. A graça de Deus é a água viva. Furada. A graça de Deus é a água viva que nos sustenta. A verdadeira cisterna furada. Sem isso, se a gente rejeita a graça de Deus para buscar no mundo essa água, a gente busca em cisternas defeituosas. Entende? Aquilo nunca vai nos saciar. Nunca. Nunca. Porque vai vazar, né? A água nunca vai ser suficiente para nos saciar. O que é uma cisterna defeituosa? Você enche, ela vaza dos lados. Ela nunca vai encher, nunca vai estar satisfeita, nunca vai estar plenamente feliz. Que nem a gente, longe de Deus. Longe de Deus, nós colocamos a nossa água em cisternas defeituosas, que nunca vão encher, nunca vão estar satisfeitos. A gente vai procurar o prazer, vai procurar o dinheiro, vai procurar todas as alegrias e felicidades do mundo e nunca vamos estar satisfeitos. Só Deus pode nos dar plena felicidade, plena satisfação. Fazer a vontade de Deus, só isso. A fonte da água viva, que é a graça de Deus. Isso nos dá verdadeira satisfação, verdadeira alegria, verdadeiro prazer, verdadeira felicidade. Só a graça de Deus. Só isso, mais nada nesse mundo. Vamos ser sempre vazios, né? Sim. Ficar sempre vazios. Vamos meditar agora o Salmo 35. Em vós está a fonte da vida, ó Senhor. É o que acabamos de falar agora. Não existe vida sem Deus. Não existe. Vida verdadeira, vida real, vida feliz, vida plena, vida realizada. Sem Deus não existe, porque Deus é a fonte da vida. Jesus Cristo. A graça santificante, o Espírito Santo. Uma vida sem a bênção de Deus, sabe? É uma vida completamente vazia, como você acabou de falar. Uma vida sem sentido. Porque Deus é o sentido da nossa vida. Nada na nossa vida tem sentido sem Deus. Nada. Nem ninguém. Nada que fomos fazer tem sentido se não tiver com a bênção de Deus. Ele que nos preenche, né? Nos dá força. A fonte da vida. Em vós está a fonte da vida, ó Senhor. Se você for procurar a vida no mundo, você nunca vai achar. Se você for procurar a vida no dinheiro, você nunca vai achar. Se você for procurar a vida nos prazeres do mundo, você nunca vai achar. Se você for procurar a vida na fama, no status, nas glórias mundanas, nas vanglórias, você nunca vai achar a vida. Se você procurar a vida em Jesus Cristo, você vai encontrar. Porque Deus é a fonte da vida. Jesus Cristo é a fonte da vida. Não existe vida sem Deus. Vida verdadeira, vida real, vida feliz não existe sem Deus. Fonte viva de vida. Você pode aparentar estar feliz, mas você realmente não está. No íntimo você sabe que você não está. Você pode aparentar ser feliz, pode postar fotos nas redes sociais, feliz, sorrindo, e tem muito dinheiro, tem muita fama, tem muito status, pode aparentar ser muito bem sucedido, mas sem Deus sempre vai faltar algo, sempre vai faltar. Nunca você vai estar plenamente feliz se não estiver em Deus. Mas nada nesse mundo pode te dar a felicidade que Deus te dá. Nada, nem ninguém nesse mundo. Só Deus. Porque Deus é a fonte da vida. Vida em abundância.
Vamos meditar o Santo Evangelho agora. Mateus, capítulo 13, versículos 10 a 17. Vamos começar com 10 ao 12. Mateus 13, 10 ao 12. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Mestre, por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Esse é o versículo 11, 10 e 11, né? Os apóstolos, discípulos, estavam incomodados, porque muito provavelmente eles estavam percebendo que grande parte, né, dos ouvintes, dos seguidores de Jesus, ficavam meio que boiando com o que ele falava, não entendiam absolutamente nada do que ele falava. Ficavam lá ouvindo, achavam tudo muito lindo, tudo muito bonito, tudo muito belo, mas realmente não entendiam o que significava aquilo que ele estava falando. Já viu isso? Às vezes a gente acha, a gente sabe que, pô, tá falando bonito aquela pessoa ali fala bonito. Não entendi nada que ela falou, mas falou bonito. Sabe? Então é isso mesmo. Sabe? Então eles ficaram incomodados com isso e chegaram para Jesus e perguntaram: Mestre, por que tu faz em parar? Por que não vai direto, né? Não fala logo que a real logo, né? Fala logo, acho claro. Por que fala sobre o véu das parábolas, né? Os Jesus se incomodaram com isso e perguntaram a Jesus. E o que Jesus respondeu? Respondeu: Porque a vós foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Como assim? Deus escolhe para quem ele vai dar o conhecimento dos reinos dos céus? Olha, para esse grupo aqui eu vou dar, mas para esse não. Esses vão ficar sem saber das coisas do céu. Deus escolhe, Deus é seleto, Deus faz acepção de pessoas? Acho que não. O que você acha? Acho que não. Porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A eles não é dado. Não permito, né? Não permito que eles recebam esses mistérios, não. Não, eles não merecem, não. Será que é isso? Não é isso, né? Todo Definitivamente não é isso. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Para Deus, todos nós somos iguais. Todos nós somos filhos amados dele. Todos nós. Independentemente se estamos vivendo na graça de Deus ou vivendo no pecado. Vivendo no erro, na mentira, nas trevas. Nós não deixamos de ser filhos de Deus quando estamos vivendo no erro, na mentira, nas trevas. Infelizmente, e quando estamos vivendo no pecado mortal, nós continuamos sendo filhos de Deus, mas filhos perdidos. Filhos que precisam ser encontrados. Filhos que precisam voltar para o Pai das misericórdias, que perdoa, entende? Que nos ama e que nos quer junto dele. Que nem a parábola do filho pródigo. Um filho que estava perdido, né? E se arrependeu, viu a besteira que estava fazendo e voltou para o Pai. Esse Pai é Deus. Entende? A questão aqui não é que Deus faz acepção de pessoas. Não, definitivamente não. Deus, ele derrama a graça dele sobre todos nós em abundância. Mas a questão é, nós temos que abrir o coração. Nós temos que querer essa graça. Temos que ter a vontade, a boa vontade de ouvir a palavra de Deus, mas ouvir querendo aprender, não ouvir como se fosse uma palavra qualquer. A gente vai falar sobre isso mais à frente, no Evangelho. A questão não é que Deus nunca faz acepção de pessoas. A questão é a pessoa que recebe, como a gente estava meditando na parábola do semeador, né? Domingo retrasado, se não me engano. A parábola do semeador. A questão não é a palavra de Deus, a questão é o terreno que ela chega, entende? Porque Deus quer que todos cheguem ao conhecimento dele. Deus quer que todos se convertam e se salvem. Deus quer nos curar das nossas feridas, do nosso coração, da nossa alma. Deus quer curar a gente de tudo, de todos os males, nos livrar de todos os pecados, nos lavar com seu sangue. Do Cordeiro imolado, Jesus Cristo, nos lavar com seu sangue e nos purificar com seu Espírito Santo, para que sejamos santos e estejamos com ele na glória um dia. Deus quer que todos cheguem ao conhecimento dele, independentemente de qualquer coisa, de quão pecador a pessoa for, ou quão pecado tiver cometido, ou quão grave, ou quantos forem, não importa. Deus quer que todos se arrependam, se convertam, cheguem ao conhecimento dele e sejam salvos. Se santifiquem e sejam salvos. A questão não é essa. Não é se Deus faz acepção de pessoas ou não, porque Deus não faz. Mas a questão é como chega a pessoa à palavra. Se a pessoa vai dar abertura de coração, vai ouvir com o ouvido disposto, vai ouvir realmente querendo aprender, ou vai ouvir como se fosse um livro qualquer, a Bíblia, sabe? Vai ouvir com paciência. Ó, a vós foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado.
Não é dado não porque Deus não quer dar, porque a pessoa não quer receber, entende? Porque a pessoa prefere continuar na vida errada, no vício, no pecado, na mentira, nas trevas, longe de Deus, sabe? Não é porque Deus não quer curar a pessoa, Deus não quer converter, porque a pessoa não quer ser convertida, a pessoa não quer ser curada, a pessoa não quer se converter, a pessoa não quer Deus, então fazer o quê? Deus não vai entrar na nossa vontade, a gente tem livre-arbítrio para escolher se a gente quer ou não Deus. A gente tem livre-arbítrio. Deus não vai invadir nosso querer, a nossa vontade, entende? Pois a pessoa que tem será dado mais, ainda mais, e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirada até o pouco que tem. Versículo 12. Então, o que significa isso? Você entendeu essa parte? Entendi. Então fala. Eu entendi aí que a pessoa que tem fé, entendeu? A pessoa que tem muita fé, ele vai dar mais, ele vai até fortalecer a fé da pessoa. Mas aquela que não tem, aquela que tem pouca fé, ele vai tirar. Por que ele vai tirar? Porque a pessoa morna. Mas por que ele vai tirar a fé da pessoa? O pouco que tem vai tirar, coitado da pessoa. A pessoa já tem pouca fé, Deus vai lá e vai e tira. Que isso? Por que isso? Por que isso? Pessoa... Por que Deus vai fazer isso? A pessoa já tem pouca fé, Deus vai tirar o pouco que tem? Então mas que absurdo. Então é isso, né? Coitada da pessoa. A pessoa já tem pouca fé, Deus vai lá, ser pouquinho, vou tirar isso tudo. Não, gostei do seu raciocínio. Seu raciocínio tá quase certo. Então eu falei besteira. Não, você falou certo, você falou bem. Você falou bem. Eu que tô brincando com você, mas você falou bem. É isso mesmo. É a fé que tá falando aqui. Só errou num detalhe. Não é Deus que tira a nossa fé, é a gente que perde. A pessoa perde. Você falou muito bem, parabéns. Tô brincando, não leva pro pessoal não. Tô brincando. Você falou certo. É a fé mesmo. Então, é isso mesmo que tá falando aqui. Porque quem tem fé, Deus vai dar mais ainda. Deus vai dar em abundância. Por quê? Deus vai dar? Porque a pessoa vai procurar, porque a pessoa vai orar, vai ler a palavra, vai participar da Santa Missa, comungar do corpo e sangue de Cristo, sempre que puder. Entende? Isso tudo, a pessoa vai crescendo na fé. Entendeu? Na leitura da palavra, na meditação da palavra, na oração, na caridade, no amor ao próximo. Entende? Na humildade. A pessoa vai crescendo na fé, vai crescendo nessas coisas, nas virtudes, né? Que são frutos dos dons do Espírito Santo. Que Deus vai crescendo em nós cada vez mais. A graça santificante, Deus vai nos enchendo da sua graça cada vez mais. É só nós darmos abertura para Deus. Agora, quem tem muito vai ganhar mais ainda. Isso que Deus fala. Agora, quem tem pouco, até o pouco que tem será tirado. Mas não porque Deus vai tirar. Porque a pessoa vai perder, simplesmente. A pessoa, quando ela tem pouca fé, qualquer coisa que abala ela perde a fé. Qualquer coisa que acontece, ela perde a fé completamente. Entende? Não porque Deus é ruim e vai tirar a sua fé, não. Não, porque a pessoa simplesmente vai perder. Ela não alimenta a fé. Se você não alimenta a fé, você perde. Se ela já tem pouca, qualquer coisa ela vai perder. Exatamente. É isso, entende? Se a pessoa já tem pouca fé, qualquer coisa que acontece, ela perde a fé. Ela não alimenta a fé. Quem não alimenta a fé... você tem duas... Tem uma historinha, né? Que tem dois lobos dentro de nós. Dois lobos. Um lobo é do bem, outro lobo é do mal. O que você alimenta mais, o lobo do bem ou o lobo do mal? O lobo que você alimenta mais são dois lobos que estão em luta constante dentro de nós. Entendeu? Um lobo representa o bem, tudo que é bom, né? E outro lobo representa o mal, e tudo que é mal, tudo que é ruim. Eles estão em luta constante dentro de nós. O lobo que você alimentar mais é o que vai prevalecer, que vai dominar você. Se você alimenta mais o bem vai prevalecer. E o outro vai ser Se você alimenta mais o mal vai prevalecer. Então você tem que fortalecer mais o bem e expulsar o mal. Exatamente isso. Mas quem faz isso? Não é você, é Deus. É o Espírito Santo que faz isso. Entende? Ou seja, o lobo mau, o lobo mau pode ser representado como um pecado. Entende? E o lobo bom pode ser representado como as virtudes, que são frutos do Espírito Santo. O mal, que é fruto da nossa natureza humana, da nossa natureza corrompida, a concupiscência da carne. Entende? O mal, que é fruto do pecado. E as virtudes, que são frutos do Espírito Santo, da graça santificante que age em nós. O que você alimenta mais, o bem ou o mal? Isso vai prevalecer em você. Entendeu? Se você alimenta mais o mal, vai chegar uma hora que o pouco de bem que você tem, você vai perder. Vai se perder. Vamos agora a Mateus, capítulo 13, versículos 13 a 15. Jesus disse: É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando, eles não veem, e ouvindo, eles não escutam, nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías.
Havereis de ouvir sem nada entender. Havereis de olhar sem nada ver. Havereis de ouvir sem nada entender. E havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Coração insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos nem ouvir com os ouvidos, de modo que se convertam e eu os cure. Entende? É isso que acontece. A culpa não é de Deus. A culpa é nossa. Se nós não nos convertemos, a culpa não é de Deus, a culpa é nossa. Unicamente nossa. Por quê? Deus nos dá toda a graça, Deus nos dá tudo que nós precisamos, o santo evangelho, entende? Santa missa. Tudo isso é de graça, cara. A gente não paga nada para ir na Santa Missa. A gente não paga nada para ler a palavra de Deus. Hoje em dia, quase todo mundo, a maioria, né, das pessoas, né, tem acesso à palavra de Deus, tem acesso, sei lá, a algum livro ou até no smartphone, não sei. Não tem desculpa para não... A igreja é pública, Vitor. Então é pública. Pode ir. Qualquer pessoa pode entrar. Olha, Deus nos dá toda a graça que nós necessitamos, que nós precisamos para nos converter. Se a gente não se converte, a culpa não é de Deus. É porque a gente ouve a palavra com má vontade. A gente olha e não vê, não é porque Deus não nos mostra, é porque a gente não quer enxergar. Escuta, mas não a gente ouve e não escuta, não é porque Deus nos ensurdeceu, é porque nós mesmos não somos capazes de escutar pelas nossas má inclinação, nossos pecados, nossas trevas interiores, nossos... Não capta. Entende? Impedem, nos cegam e nos deixam surdos para as coisas de Deus, para as coisas do alto, para as coisas celestes, do reino dos céus. O nosso pecado, nosso pecado, o nosso vício, nosso erro, nossa mentira, nossas trevas, entende? Tudo isso nos cega, nos deixa cegos e surdos para as coisas de Deus. Infelizmente, essa é a verdade. Nos deixa insensível para as coisas de Deus, coração insensível, coração que não tem sensibilidade para as coisas de Deus, que não tem sensibilidade para as coisas do alto, que não se emociona, tudo moco. Não se emociona com as coisas de Deus, Sabe que é moco? Não se emociona com a palavra de Deus, não se emociona com o santo evangelho, não se emociona com a santa missa, não se emociona, sabe, com a santíssima comunhão, com a Eucaristia, corpo e sangue de Cristo. Não se emociona com o mistério da encarnação de Jesus Cristo no seio da Virgem Maria. Não se emociona com a paixão de Cristo. Com a paixão de Jesus Cristo. Tudo que Jesus Cristo sofreu por nós. Tudo que Jesus Cristo sofreu por nós. Antes, na cruz e na cruz. As blasfêmias, os insultos, as cusparadas na cara, as bofetadas, as humilhações, sabe? Jesus Cristo foi crucificado, ele não foi crucificado com aquela tanguinha, aquela coisa que a gente vê na cruz, não. Foi pelado, completamente nu. A humilhação, entende? Não botaram nada a humilhação que Deus sofreu por nós. E a gente não se emociona com isso. A gente não sabe, não consegue ver como o amor de Deus por nós. Nossa. O amor de Deus por nós que é infinito. Muito amor, muito amor. Infinito. A prova maior é Jesus Cristo. Não vai ter nenhuma prova que essa. Não vai ter. Porque essa é a maior prova de amor que Deus poderia nos dar. Morrer por nós na cruz. Olhe para e isso não emociona. Tem pessoas que não se emocionam com isso. Nós não nos emocionamos, entendeu? Vamos finalizar agora. Mateus capítulo 13, versículos 16 e 17. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade eu vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouves e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Ou seja, felizes somos nós, se nossos ouvidos ouvirem, se nossos olhos verem. Verem o quê? Verem a beleza do Santo Evangelho. Verem a beleza
da Santa Missa, verem a beleza do projeto de salvação de Deus em Jesus Cristo, verem a graça de Deus agindo na nossa vida, a graça de Deus agindo na vida dos nossos. Entende? Ver as coisas do céu, as coisas do reino dos céus, enxergar muito mais as coisas celestes do que as coisas do mundo. Porque as coisas do mundo perecem, as coisas do mundo acabam, são finitas, têm um prazo de validade. As coisas do céu não. Não tem validade, é infinito, não tem prazo, é para sempre, as coisas eternas. Entende? Enxergar muito mais as coisas de Deus do que as coisas do mundo. As coisas da terra é igual cometa. Exatamente, passa e acabou, né? Passa e acabou. Então, felizes seremos nós se nós compreendermos a palavra de Deus, o Santo Evangelho, a palavra de salvação do Evangelho de Jesus Cristo. Não só compreendermos, como colocarmos em prática, vivermos o Santo Evangelho, vivermos a radicalidade do Evangelho. Entende? Porque através da palavra de Deus, através do Evangelho, através da Santa Missa, da Santa Igreja, nós seremos salvos. Nós seremos salvos. Teremos a honra, a graça, a glória de um dia estarmos com Deus no céu e recebermos a coroa da glória, a coroa da justiça. Se formos dignos, se perseverarmos até o final, independentemente de qualquer coisa, nunca colocar nada, absolutamente nada, acima de Deus. Nada nesse mundo. Nada é mais importante que Deus. E nos alimentarmos constantemente de Deus. Constantemente. Através da oração, nos colocarmos diante da presença de Deus. Através da leitura orante, da meditação da palavra, da Santa Missa, da comunhão. Entendeu? Da comunhão, o corpo e sangue de Cristo, a Santíssima Eucaristia. Nos alimentarmos de Deus. Sempre. Porque isso, quanto mais nós buscarmos a Deus, mais graça, a graça da fé, entende? Ele vai derramar em abundância na nossa vida, como diz o Evangelho de hoje. A quem tem, será dado mais ainda. Entende? Quanto mais buscarmos a Deus, mais Ele vai derramar graça na nossa vida. E a maior graça que Ele pode derramar na nossa vida é a graça de nunca nos afastarmos de Deus. Nunca nos afastarmos dele, em hipótese alguma. Independentemente do que houver na nossa vida. Do quão difícil for, quão sofrimento for, quanta dor, quanta angústia, quanto tristeza, qualquer coisa que for, nunca nos afastarmos de Deus. Porque Deus é a fonte da vida, a fonte da água viva. E nunca encontraremos vida longe de Deus. Vamos finalizar. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Carmen, você quer acrescentar alguma coisa? Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Tem certeza que não quer acrescentar nada, não? Tá certo, então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.